As mastites elas podem ser divididas entre as infecciosas, que são muito comuns nas mulheres que estão amamentando, que tiveram filho há pouco tempo e que tiveram uma fissura no mamilo pela pega errada do bebê, ou que pelo próprio entumecimento da mama e leite ali empedrado pode causar uma área de infecção, alguma loja dentro da mama com leite que criou um meio de cultura. Então é muito comum que mulheres no puerpério desenvolvam em algum momento algum grau de mastite que vai ser tratada com antibiótico. A questão é que muitos médicos e as próprias mulheres não reconhecem bem as mastites que acontecem fora desse período que é considerado gravídico puerperal, até o final da amamentação, vamos arredondar dessa forma. As mastites que acontecem fora desse período, existem duas principais causas, que são as mastites que são subareolares recidivantes, traduzindo, uma mastite que acontece ali ao redor da areola periareolar, perto do bico do peito, e que vai e volta toda hora. Isso nada tem a ver com câncer de mama e é muito comum em mulheres fumantes. Os componentes do cigarro, eles causam inflamações crônicas ali nessa região da mama e volta e meia vai fazer uma loculação, um líquido abscedado que vai se exteriorizar periareolar. Naturalmente, quando tem infecção bacteriana associada, há necessidade de tratamento com antibióticos, só que, na maior parte das vezes, são uma espécie de secreção asséptica, sem adição de bactérias ali. O principal tratamento é parar de fumar. Mesmo essas mulheres parando de fumar, por algum tempo esses abscessos continuam indo e voltando. Por isso que é muito importante que elas se mantenham sem fumar. E é difícil negociar com uma pessoa que tem uma carga tabágica e um longo período de tabagismo. Isso tem que ser conversado muito delicadamente. Um outro grupo de mulheres que tem mastite, que não se relaciona ao hábito de fumar, são as que desenvolvem mastite granulomatosa estromal, ou mastite granulomatosa autoimune, também como é muito conhecida. A mastite granulomatosa estromal acontece quando o próprio organismo da mulher, o seu sistema imunológico, começa a agredir o tecido mamário. A partir desse momento, uma reação inflamatória muito grande nessa mama começa a acontecer, e não necessariamente a dos dois lados, pode ser de um lado só. Há um edema generalizado dessa mama e com lojas de abscesso muito volumosas que se exteriorizam pela pele, não necessariamente ao redor da areola, mas pode ser em qualquer ponto da mama. Não são para serem tratadas com antibióticos, porque muitas vezes essas mastites não são infecciosas, não devem ser tratadas com cirurgia, não devem ser entendidas como tumores localmente avançados, o que é muito diferente de quando o câncer de mama acomete a pele, compromete, e ali você tem um abscesso necrótico por tumor. E essas pacientes com mastite granulomatosa autoimune, elas devem ser tratadas muitas vezes com corticoterapia, ou seja, uso de corticoide. O corticoide, ele é um anti-inflamatório muito potente, ele também é produzido pelas glândulas suprarrenais, e quando a gente toma ele em comprimidos, a gente faz com que o sistema imunológico adormeça, como uma imunossupressão pela medicação. Então, uma medicação que ela não pode ser feita pela paciente sozinha comprando na farmácia, porque a dose precisa ser medida entre médico e paciente, mas principalmente o uso de corticoide ele não pode ser cronificado e também não pode ser interrompido de uma hora para outra a depender da dose. Então, o uso dessas medicações costuma ter uma resposta muito positiva, um impacto muito positivo. Naturalmente, mulheres que têm doença autoimune, mastite granulomatosa principalmente, são pacientes muito sofridas que já foram a diversos médicos, que já fizeram biópsia, que já usaram diversas linhas de antibióticos e que não tiveram sucesso, e a mastite voltou e voltou e voltou e voltou, e é um sofrimento crônico na vida delas. É muito importante que elas encontrem esse lugar de acolhimento e de adequação da própria dose, tanto do corticoide
Quando muitas vezes também ele não dá conta, a associação de outro imunodepressor, sejam eles prescritos pelo mastologista ou por um reumatologista, que pode também auxiliar no tratamento dessa doença que envolve as duas especialidades. A cirurgia, tanto para mastite granulomatose estromal, tanto para mastite subariolar recidivante, ela é muito reservada, justamente por não ter um sucesso muito grande, porque em outro ponto da mama, a mastite ela pode acontecer independente do tratamento cirúrgico. Então, o controle clínico dessas mulheres é o melhor a se fazer, é o primeiro objetivo a ser alcançado, e quando isso, essas mulheres ficam em controle aí por bastante tempo, satisfeitas e com as mamas sem nenhuma intervenção cirúrgica.